Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar para vocês hoje o dia em que teve uma briga muito feia dentro de um centro cirúrgico de um grande hospital. Antes disso, eu peço você gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, vamos lá. Gente, vocês não têm noção do tanto de coisas que acontecem nos bastidores de um hospital. Vocês não têm noção. Eu acho assim, muitos de vocês têm alguma história para reclamar. Ai, Rafael, morreu uma pessoa tão estranha, porque estava tudo bem, de repente a pessoa morreu, ou foi para um centro cirúrgico. Gente, acontece muitas barbaridades dentro de um hospital. Não estou falando isso para falar mal dos meus colegas, não. Meus colegas sabem que é verdade. Muita coisa acontece dentro de um hospital. Muita coisa mesmo. Que as pessoas não ficam sabendo. Não é toda pessoa, gente, que comete um erro e chega e conta o erro que cometeu. Não, tá? Às vezes você comete um erro grave dentro do hospital e não vai contar para o paciente. Como é que você vai saber que aquilo é verdade ou não é verdade? Você pega a história, porque você confia no médico, no profissional e acata aquilo como verdade e muitas vezes não é. Muitas vezes é bem daquele jeito mesmo que falou. Bom, tirando essa questão de doentes, de doenças, de erros médicos, tem outras situações mais graves, que são as brigas, os roubos. Gente, tem muito caso de roubo dentro do hospital, ali dentro do centro cirúrgico. Rouba celular de médico, celular de enfermeiro, rouba alguma coisa de um técnico. Tem muita coisa que é roubada dentro de um centro cirúrgico. Isso é uma coisa, às vezes, inimaginável. Você nunca imagina que alguém que está ali trabalhando dentro de um centro cirúrgico possa fazer uma coisa dessa, mas acontece. E aí vem as brigas. Gente, eu, Rafael, já vi médico tirando arma dentro do hospital, tirando a roupa para se trocar e guardando a arma dentro do hospital. Falou, eu não ando não armado, principalmente dentro do hospital. Falei, doutor, sério? Ele falou, não, já vi caso de médico tirar a faca para agredir médico aqui dentro, você não tem noção de como que é. Eu fiquei assim, olhando aquilo aterrorizado. E quando eu comecei a conviver mais dentro das reuniões, das especialidades, realmente tem alguns lugares, gente, que o pau pega. É de vagabundo para cima que a gente escuta. Médico chamando médico de vagabundo, residente maltratando pessoas. Então, assim, você vê muito isso. Mas, ó, não é para generalizar. Essa história não está falando que todo médico é mau, que todo residente é mau, que toda pessoa que trabalha em centro cirúrgico é mau, que toda pessoa lá... Não, eu estou contando uma história. E que essa história acontece sim em muitos lugares. Mas não é isso aqui uma verdade universal, não é uma coisa generalizada que todo mundo faz. Então, fica aqui o meu pedido para você não generalizar na sua cabeça. Tá? Então, assim, existem muitas coisas que acontecem. Existem, igual existe numa padaria, existe numa obra, existe numa prefeitura, existe numa delegacia de polícia, ou a gente acha que dentro da delegacia de polícia é tudo às mil maravilhas. Ou a gente acha que dentro da justiça brasileira tudo é às mil maravilhas. Não, acontece verdadeiros absurdos ali. Então, acontece também no centro cirúrgico. Só que no centro cirúrgico, dói mais um pouco, né, gente? Porque na cabeça do cidadão comum, ele pensa o seguinte, que o cara que está dentro de um centro cirúrgico é um cara que está ali para salvar vidas. É um cara bom, é um cara positivo, é um cara que tem Deus no coração. E algumas vezes não é. Mas é um cara que está ali que é mais parecido com outra coisa do que essa coisa mais do bem que a gente pensa, tá? Então é um tipo de situação dessa que eu estou contando. Bom, nessa época, a gente fazia estágio num centro cirúrgico de um grande pronto-socorro. E tinha um médico residente da cirurgia geral. Gente, pensa numa pessoa mal educada, numa pessoa ruim, numa pessoa arrogante, numa pessoa prepotente, uma pessoa assim que se achava o máximo ali dentro. E aí, quando os professores não estavam, ele era o chefe, porque ele já era R4, R5 de residência, ele não conseguia passar na residência na cirurgia plástica, porque ele queria fazer plástica. Então ele ficava ali, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ficava ali, porque os professores, entre aspas, tocavam serviço, né? Devia ser bom ali de mão para operar, então ficava ali, nas costas do hospital, enquanto não conseguia passar na outra coisa. Quando eu comecei a fazer estágio nesse lugar, gente, eu sou uma pessoa extremamente educada. Extremamente educada. E isso não é porque eu estou me fazendo, me vangloriando, não. Eu tenho muito orgulho de ser educado e eu sou. A ponto de chegar, eu abrir a porta para alguém passar, a ponto de quando eu estou acompanhando uma pessoa, eu esperar a pessoa ir na minha frente. Então, eu tenho muita educação.
E às vezes você chega nos lugares, as pessoas não têm esse mesmo tipo de educação. E aí a gente fica transtornado, porque eu não admito falta de educação comigo, não admito. E aí a gente chegou nesse estágio e eu já me deparei no primeiro dia com esse cara gritando com um amigo meu. Então a gente foi ali no centro cirúrgico para ver se precisava de alguma coisa e meu amigo estava instrumentando a cirurgia e esse médico residente gritando com o meu amigo. Eu já achei aquele meu amigo tremendo, porque meu amigo não tinha muita experiência com instrumental, mas a gente tá ali para aprender. E ele não tinha paciência, começou. Eu já fiquei com aquele cara na garganta, né? Pô, eu tinha um amigo forte, que fazia academia, jogava futebol americano, cara todo bombadão, do bem. Meu amigo é uma pessoa, tipo assim, não, Rafael, não ligo pra ninguém que me trata mal, não, tô de boa, tudo. Mas assim, todo mundo tem seu limite, né? Um dia, esse amigo meu tá operando com a equipe ali, e esse dito cujo desse médico residente lá. Vocês vão se sentir no centro cirúrgico agora, gente. Então, assim, você tem um paciente que está operando, que está deitado aqui, lá na maca. Então, você abre o paciente, mexe ali tudo. Então, você tem instrumental que você usa para abrir. Você não garfo, faca, colher para você comer? Para abrir uma cirurgia, você também tem os instrumentais. Só que são muitos instrumentais. Então, não é só um bisturi, uma pinça. São vários tipos de instrumentais. Então, quem vai instrumentar uma cirurgia, você olha para uma mesa que tem, às vezes, 50, 60, 70 peças diferentes. Então, tudo tem que estar no seu devido lugar, porque quando a pessoa fala assim, pinça dente de rato, você tem que pegar e entregar na mão do cirurgião. Algodão, pegar gases, você tem que pegar. Então, assim, você tem que ter essa agilidade. E quem não tem muita experiência com centro cirúrgico, quem não tem muita vivência com cirurgião, gente, a pessoa embanana ali na hora, demora um tempo para aprender. Agora, imagina alguém mal educado gritando com você. Daí que você não consegue, que a adrenalina sobe, sequestra o teu cérebro racional e pronto, aí você não consegue fazer nada. E tem esse tipo de animal que infelizmente existe, né, que fica ali em contato com o estudante e traumatiza. Às vezes um estudante que poderia ser um grande cirurgião, traumatiza naquele primeiro dia ali, já não gosta mais de cirurgia por causa daquele animal. Aí o meu amigo tá lá, instrumentando, e esse amigo meu esperto, toda vida viveu em centro cirúrgico, cara do bem. Então você tem ali um instrumental. E o bisturi, gente, tem o bisturi que é aquele, que é a lâmina, né, que parece uma faca que a gente conhece. Gente, aquilo tem um corte. Se você passar assim, corta o dedo. Ele é muito cortante. Então, o bisturi, esse é o cirúrgico, né? Tem o bisturi elétrico, que é aquele que é ligado à energia, porque quando você vai cortando a pele, vai sangrando. Então, você vai você vai queimando ali os vasos, para quê? Para parar o sangramento, para o cirurgião ver. Porque se tiver só sangue ali, como é que você vai operar? Então, é meio que essa lógica. Então, você abre o paciente, vai queimando ali os vasinhos com bisturi elétrico e vai adentrando a cavidade abdominal, onde se quer que seja, para você operar. E existe uma regra que é a seguinte: você nunca deixa em cima do paciente os bisturis. Porque o que é o certo? O cirurgião está usando o bisturi. Ele termina de usar o bisturi, ele põe o bisturi em cima da mesinha do instrumentador, ou ele entrega o bisturi para o instrumentador. O instrumentador limpa esse bisturi, tira o sangue dele e guarda o bisturi na mesa. Então, a mesa do instrumentador, ela fica impecável do começo até o fim da cirurgia. Por quê? Porque ele vai limpando, jogando as coisas fora. A função dele é manter aquilo limpo. Só que tem muito cirurgião que, na agilidade, fazendo as coisas, ele deixa o bisturi em cima do paciente. Então, o que o instrumentador faz? Ele tem que pegar o bisturi e colocar na mesa. E aí, esse animal, eu vou falar assim, ele colocava o bisturi em cima do paciente. E o meu amigo pegava o bisturi e ele falou assim, não, pode deixar o bisturi aqui. O cirurgião pegou o bisturi e deixou em cima do paciente. Pode deixar o bisturi aqui. Gente, já teve caso de paciente que pegou fogo dentro do centro cirúrgico por causa disso. Você sabe por quê? Porque você mexe muito com álcool ali. Você passa álcool, você desinfeta. Então, às vezes, derrama álcool ali em algum local. Se você aciona o bisturi elétrico, porque você aciona ele no pé, você pisa embaixo no botãozinho, ele aí você tira, ele solta. Se o bisturi solta a faísca dele ali, né? Se ele liga em cima de uma pocinha de álcool, pega fogo. Então, tem paciente que já pegou fogo dentro do centro cirúrgico. Coisa assim, história de arrepiar. Nesse dia, o que o meu amigo fez? Ele tentou tirar o bisturi, o médico falou, não, deixa aqui. É comum isso. Às vezes o cirurgião gosta de deixar o bisturi em cima do paciente, mesmo não sendo a regra, o protocolo.
Aí o meu amigo deixou o bisturi lá, porque o cirurgião falou que podia ficar lá. Nisso, o meu amigo foi, né, mexer tudo e, coincidentemente, né, acidentalmente, ele pisou no acionador do bisturi que estava no chão. Gente, pensa o seguinte, tá todo mundo ali em cima do paciente, ninguém tá vendo o chão do centro cirúrgico. Se esse acionador do bisturi elétrico vai saindo ali de perto do cirurgião principal, qualquer pessoa ali pode pisar nele. E foi o que aconteceu. O meu amigo pisou no bisturi e o bisturi acionou. E o bisturi acionou e queimou a paciente. Porque você tem o lugar do corte e o bisturi estava na pele sã, né, onde não estava sendo operado. E queimou a paciente, fez uma cicatriz ali na hora. Aí meu amigo tirou o pé. Nisso, o cirurgião animal, o residente, virou e falou assim: quem que foi o babaca que pisou nesse negócio? Virou, sim. Nisso meu amigo olhou para ele assim e falei: foi eu, por quê? E o meu amigo maior do que ele, né? Foi eu, por quê? Pô, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção você. O bisturi é o lugar de ficar na mesa. Você falou que podia ficar em cima do paciente. E eu, gente, tava lá. Eu quase pulei no teto de alegria, porque assim, eu fiquei numa alegria de ver aquilo. E o cara abaixou a cabeça e continuou operando normalmente, porque senão ele ia apanhar. Cara, e meu amigo olhava para ele assim, ó, com sangue no olho, sabe? Falei assim, nossa senhora, o meu amigo vai... Quase que eu falei o nome dele. Falei, meu amigo vai bater, né, no animal, né? E os outros residentes acharam bom demais também. Por quê? Porque o cara maltratava todo mundo ali. E aí eu fiquei todo assim, feliz, assim, aliviado de ter assistido aquela cena, sabe? Aí terminou a cirurgia, né? Eu saí, aí eu cheguei pro meu amigo e falei assim, nossa senhora, o que você quer ganhar de presente? Ah, eu quero uma caixa de cerveja. Ele, não. Falou, cara, eu ia bater nele. Se ele crespasse pra cima de mim, eu ia descer o cacete nele ali. Esse cara já tá tentando me humilhar faz muito tempo. Eu vejo ele maltratando todo mundo aqui. Ninguém gosta desse cara. Ninguém gostava dele, gente. A não ser uns puxa-sacos ali, sabe? Ninguém gostava desse cara. Ele era metido mesmo, ele se achava. E meu amigo falou assim, eu ia bater nele ali. Falei, não, se ele revidasse, eu ia bater, eu ia ajudar você. Mesmo porque não precisava, porque meu amigo era bem mais forte, né? Ele falou, não, sujeito atrevido e tal. Cara, mas eu fiquei numa alegria, mas eu fiquei assim, aliviado. O que a gente pensa, né? Quando a gente vê uma situação que a gente vê alguém se achando, humilhando as pessoas, uma hora vai encontrar alguém que vai fazer a mesma coisa. Uma hora vai encontrar alguém que faz a mesma coisa. E outra, gente, ninguém tá ileso de cometer um erro algum dia. Ninguém tá ileso de não precisar da ajuda de alguém algum dia. Se você é arrogante, prepotente, trata mal todo mundo, uma hora você vai pisar em falso. Uma hora você vai precisar das pessoas. E o que as pessoas vão fazer para você? Vão cruzar os braços, porque você não merece a ajuda dessas pessoas. Você vem a vida inteira humilhando, se achando o máximo, etc, etc. Uma hora você vai precisar das pessoas e as pessoas não vão estar disponíveis para você. Isso chama-se justiça. Tem uma frase que eu gosto muito dela que fala assim, o bem que tu praticares será teu advogado por toda parte. Trata as pessoas bem, seus pacientes, seus clientes, as pessoas que estão perto de você. Porque se um dia você pisar em falso, você cometer um erro, as pessoas não vão te sacrificar, elas vão te ajudar. Tudo bem, você errou, mas você é maravilhoso em todas as vezes. Não tem problema você ter errado. Agora, se você é ruim, mal, quando você pisar em falso, as pessoas vão te jogar para baixo. Esse residente, gente, eu tenho pena desse cara, porque esse cara não mudou. Tenho certeza que esse cara tá por aí, né? Aí, continuando sendo do mesmo jeito, que é uma pena. Porque a princípio parecia ser um cirurgião muito bom, só que, gente, arrogância, orgulho, falta de educação. Eu nunca me esqueço, a gente foi com esse cara fazer visita para uns pacientes, era sábado. E eu cheguei lá antes, né, para ver como é que os pacientes estavam, e o paciente tomadinho de banho, todo feliz, que ele ia embora para casa, falou, nossa, doutor, tô tão feliz que eu vou embora, eu vou ver meus filhos. E eu todo feliz também, porque o cara ia embora, né? Aí esse residente chegou, olhou. Ah, tá faltando um exame aqui? Não, então vai ficar aqui até segunda-feira. Jogou o prontuário e saiu. Olhei pro cara, o cara chorando. O cara quase 50 anos começou a chorar. Gente, pra que fazer isso? Era só simplesmente pegar o telefone, ligar lá em outro lugar e acessar e saber. Não, era coisa boba.
Não, você sabe, ele fez de vontade, assim, de fazer mal, de pisar, tipo assim, de ferir a outra pessoa. Aí, outra coisa que eu penso. Gente, uma pessoa feliz, realizada, ela fica atazanando a vida dos outros? Não fica. A pessoa que é feliz, que ela é realizada, é um homem realizado em todos os sentidos, é uma mulher realizada em todos os sentidos, eles não ficam causando inferno na vida dos outros, não. Não fica levando tristeza, coisa negativa, ruindade para as pessoas. Muita gente que eu conheço por aí, mas fulano é tão maravilhoso. Ele é maravilhoso com os amigos, mas vai lá no trabalho para você ver. O cara é o diabo lá dentro do trabalho. Para que isso? Pega toda aquela podridão, aquele asco, aquela maldade, aquela bile, joga tudo para fora, joga tudo em cima da outra pessoa. Esse médico residente, gente, eu tenho pena desse cara. Podia ter um futuro brilhante, o cara vai ser um cirurgião, todo mundo admirando. Não, é um cara que por onde ele passa ele vai criar inimigo, energia negativa, gente jogando olho ruim pra cima dele. É naturalmente, gente, o olho ruim não vem só porque a pessoa é má, não. Se você tá num lugar e alguém te trata mal, você vai jogar automaticamente, você já fica triste. A sua tristeza, a sua indignação já vira uma energia negativa pra cima da pessoa. É simples. Então, para que a gente vai ficar fazendo isso o tempo todo com as pessoas, com os outros? Tem que tomar vergonha na cara e falar assim, gente, como é que eu estou sendo percebido? Se eu estou sendo mal, se eu estou sendo incompetente, se eu estou sendo ruim, eu tenho que melhorar. Porque senão eu vou ficar colhendo consequência ruim a vida inteira. E o pior, uma hora vai casar, você vai ter filhos, e os coitados dos filhos vão receber esse tipo de energia negativa que é culpa tua. Esse cara, gente, ele era tão absurdo as coisas que ele fazia, que uma vez eu fui conversar com o diretor do hospital, que também era cirurgião. Um dia, eu contei pra vocês no outro vídeo, né, que eu tenho sorte de estar nos lugares e encontrar as pessoas. Foi assim, eu fazia academia, e na academia que eu fazia, eu conversava com todo mundo ali, tudo. Um dia eu conversei com uma pessoa, e ela falou assim, você faz medicina? Eu falei, eu tô fazendo estágio no hospital tal. Ela falou assim, nossa, o diretor lá, o doutor fulano? Eu falei, falou, nossa, meu amigo de infância. Eu falei, você tá brincando comigo? Não, ele é gente boa demais, tudo. E um dia eu encontrei com o diretor do hospital e falei, professor, adivinha, eu encontrei a amiga de infância do senhor. Nossa, gente, quando eu falei aquele pessoal, ele já pegou no meu braço, falou, não, vamos almoçar comigo, tava na hora do almoço, vamos almoçar comigo. Já fui almoçar, bati pra meus amigos me olhando com o diretor do hospital assim. Você entendeu? O que o Rafael tá fazendo lá na mesa dos diretores, né? Eu almoçando com os diretores do hospital, batendo maior papão ali e tudo. E eu peguei e comentei. Falei, nossa, professor. Ele falou assim, Rafael, infelizmente a gente não consegue ensinar caráter para residente. Falei, professor, mas vocês podem expulsar, vocês podem dar uma suspensão. Porque esse cara vai ficar fazendo isso a vida inteira. E aí, gente, olha que coisa. Você vê, o cara ele quebra a cara o tempo todo e não aprende. Outro dia estava lá num plantão noturno, e aí, gente, nessa época, deixa eu me lembrar disso ao certo, era um, eu não sei se era irmão, era um parente do governador do estado que sofreu um acidente. E ele sofreu esse acidente, tudo, e eu me lembro que eles precisavam de alguma informação que estava no prontuário. E aí chegou o secretário do governador, que era o secretário do governador, não era médico, ele era um cargo administrativo, assim. E o cara chegou no hospital e adentrou ao hospital e perguntou lá, olha, é o seguinte, eu tô aqui, o doutor fulano, tal. Não, tudo bem. Aí ele foi lá, trocou de roupa para adentrar ali ao local do hospital onde ficavam os prontuários. Então, ali não era um local que era só médico. Nesse local ali podia ficar outras pessoas. Aí ele chegou e foi entrando. Agora, gente, tem lugares que são mal organizados, né? Não, pode entrar lá. Você vai entrando, meio sem graça, mas será que eu posso entrar aqui? Então, mas a pessoa falou que podia entrar. Falou, não, pode entrar lá. O cara entrou e começou a mexer nos prontuários para achar o prontuário do bendito cujo lá. Mas o cara estava ali totalmente autorizado. Esse médico, o animal, estava lá e alguém falou assim, nossa, tem o cara tá ali mexendo nos prontuários. Ele falou assim, mas quem que deixou? Não sei. Ao invés dele, que é o que seria o papel, ele como chefe do plantão ali do centro cirúrgico, e lá na frente perguntar pro segurança, perguntar ali para alguém, falar assim, escuta,
Quem é aquele cara que tá lá? Eles vão informar. Ah, ele é o fulano de tal, 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 tal. Não, ele já foi direto lá. Quando ele chegou lá, o cara tinha acabado de pegar ali a cópia do prontuário, alguma coisa, e ele virou. Quando ele virou, ele chegou e pôs a mão na porta. Disse, pá, quem é você? Aí o cara olhou e falou assim, não, meu nome é tal. Ele falou, e você? Aí o meu amigo, não, o animal, né? Meu nome é Dr. Fulano, chefe do plantão. E ele falou, eu sou fulano tal, tô aqui a mando do governador do estado. Aí ele parou assim, porque esse cara, ele era um cara importante. Esse cara que estava lá não era era um secretário importante do governador e tal. E aí ele tinha contato com o hospital. Era um cara assim, que não era tipo assim, um secretário que foi lá à toa. Não, ele era um secretário que trabalhava na saúde ali tudo. Então ele era um cara famoso, importante, né? E bem nessa época, gente, esse hospital, ele tinha acabado de ser reformado, inaugurado, uma ala dele, o heliponto. Então era um hospital assim, muito importante. É um hospital muito importante na cidade. E aí o cara tirou o braço e o cara pegou e saiu. E ele virou. Você vê, o cara chegou aqui com arrogância. Só porque o cara trabalha com o governador do estado, ele não pode chegar aqui nessa arrogância. Aí o outro cara que estava do lado falou, não, mas você também foi arrogante com ele. Pô, o cara tava quietinho lá dentro, pediu autorização para entrar, você chegou do nada e pôs a mão na porta para impedir. Isso é falta de educação. Você podia ter perguntado, oi, tudo bem, meu nome é fulano, eu sou chefe do plantão, você tá precisando de alguma coisa? Não, eu já achei que tal. Não, ele foi com arrogante e recebeu arrogância. Gente, não queiram colher uva se você está plantando abacate. Não adianta. Se você está plantando abacate, você vai colher abacate. Se você está plantando cacto, você vai colher cacto. Quando você for comunicar com alguém, quando você for pedir, seja educado. O que custa ser educado? A gente evita tanto problema, a gente faz tanta amizade. A forma de como se comunica. Rafael, mas eu não dou conta de comunicar. Faz um curso. Hoje em dia está lotado de gente aí dando curso para como é que se comunica, como é que seja educado. Existem formas da gente criticar. Existem formas da gente exigir. A gente vê tanto patrão, não sabe conversar com as pessoas. A gente vê tanto assim, gerente, a gente vê secretário, tratando mal as pessoas. Aí daqui outro tempo, tá lá a pessoa lá precisando de ajuda. A gente vê muita cidade pequenininha, né? Às vezes o cara se torna um secretário do prefeito, nada com o rei na barriga a vida inteira, depois o prefeito perde, tá o cara lá, de aquela cabecinha baixa lá na cidade. Que coisa mais triste. Isso é triste. Então nunca esqueçam isso. Plantou uva, vai colher uva. Se você plantou arrogância, você vai colher arrogância. Plantou o bem, a tendência é você colher o bem. Sempre. O secretário foi arrogante porque o cara foi arrogante com ele, mas o secretário chegou lá. Eu me lembro que todo mundo comentou, falando, mas que homem educado. Que homem, nossa, que elegância, que homem educado. Chegou na maior educação. Olha, eu tô aqui a pedido do secretário tal. Já estava anunciado que o cara ia lá. Era um caso bem grave que teve na cidade. Isso é uma coisa importante lá, que o cara teve que ir lá pegar esse prontuário. E o outro ficou mais humilhado que nunca. Então, era uma humilhação atrás da outra que esse cara recebia. Por quê? Porque era arrogante, porque era prepotente. Gente, o meu pai faleceu tem mais ou menos 5 anos e 5 meses, né? O meu pai tinha um coração puro. Meu pai tinha um coração gigante. Meu pai, assim, a gente fala que meu pai chorava demais, as pessoas duvidam, porque meu pai era um cara bravo, sem educação. Meu pai era um pouco arrogante, mas ao mesmo tempo meu pai era um cara bom. Só que as pessoas que viam meu pai nessa situação aqui, não viam meu pai nessa outra situação aqui. Então a gente sofreu muito. Quando a gente era pequeno, eu lembro meu pai brigando, xingando os outros, aquilo me machucava, eu olhava aquilo. Eu como criança, eu via que aquilo estava errado. Eu falei, não pode ser assim. E eu acho que eu cresci assim, vendo as atitudes do meu pai, e falei, não, eu não quero ser essas atitudes aqui. Só que eu vi as atitudes boas do meu pai e falei, essas aqui eu quero ter. Então, eu tenho tendência a ter um coração bom também, a ser caridoso, a enxergar as pessoas que estão sofrendo e tentar ajudar. Só que eu tenho tendência a não ser desse jeito aqui. Porque eu vi meu pai a vida inteira tomando tacada, recebendo pedrada. Por ser assim, meu pai não abaixava o tupete. Eu sou assim, ponto final. Conforme ele foi ficando mais velho, ele foi melhorando. Então mudou muito o jeito de ser.
mas era explosivo, qualquer coisa xingava, qualquer coisa quebrava as coisas. Isso é feio. Você colhe muita coisa negativa por causa desse tipo de comportamento. Então a gente tem que se ligar, pegar essa consciência e mudar, porque consequências sempre vai ter. Que sejam as melhores, porque a gente vai colher coisas boas, tá bom? Agora eu queria que você me falasse, você já presenciou uma briga que você teve que entrar no meio, apartar? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!